Dentro do financeiro do SS Plus, nós temos um recurso que auxilia o usuário a fazer o agrupamento de duplicatas de uma forma mais ágil, que é o agrupamento automático de duplicatas. Para aqueles casos onde a empresa trabalha com clientes, onde o mês todo ele faz as compras, né? E lá no final do mês a gente faz o fechamento dessas compras. Com esse recurso, a gente com um único comando, a gente consegue filtrar todos os clientes que estão configurados para fazer esse tipo de fechamento e de uma forma mais rápida a gente consegue fazer o agrupamento das duplicatas sem ter a necessidade de ficar selecionando cliente por cliente. Então, o primeiro passo para a gente habilitar essa função é aqui dentro do cadastro do cliente, a gente definir que esse cliente ele vai utilizar essa função. Aqui na aba financeiro, né, no cadastro do cliente fornecedor, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, agrupamento automático de duplicatas. Então, quando a gente seleciona aqui, essa forma de pagamento ela fica habilitada. Nesse campo aqui é onde a gente vai definir qual que é a forma de pagamento que eu quero que aplique no agrupamento automático. Se eu já tenho uma forma de pagamento definida para esse cliente, por exemplo, ele me compra todo mês, eu vendo sem vencimento ou eu vendo a prazo. Lá no dia 30 eu faço o fechamento desse cliente e eu gero um boleto para 7 dias, para 15 dias, para 30 dias ou parcelo o boleto para esse cliente. É nesse momento que a gente vai definir aqui qual que é a forma de pagamento que a gente vai utilizar. Então, se for o caso do boleto, né, a gente pode vir aqui e definir, inclusive, as condições da forma de pagamento que a gente vai habilitar. Então, definindo aqui, né, basta vir aqui e confirmar e depois gravar o cadastro, que essas opções já vão estar configuradas. Então, vamos configurar aqui 2 clientes para a gente utilizar essa função para demonstrar como que vai ser feito esse agrupamento automático. Então, depois que a gente já definiu lá nos cadastros dos clientes quais clientes que vão utilizar, a gente já consegue usar a função que vai ser aplicada no mesmo caminho onde a gente faz o agrupamento de duplicatas convencional, que é aqui em administrativo, financeiro, duplicatas, agrupamento de duplicatas. Então, nesse momento aqui, eu não vou me preocupar com o período, né? Porque o sistema ele vai me trazer aqui, se eu filtrar pelo período, todas as duplicatas que eu tenho pendente. Mas notem que a gente configurou apenas esses 2 clientes aqui, né? O Antônio e a Rafaela para fazer o agrupamento automático. Mas o sistema ele vai identificar tudo que está pendente. Então, nessa tela aqui, que é a tela inicial do agrupamento de duplicatas, é a tela de agrupamento convencional. Então, o sistema vai trazer tudo que está pendente se eu filtrar pelo período. Porém, quando eu fizer esse comando aqui, ó, Alt e A, que é o comando pro agrupamento automático, o sistema vai me trazer apenas aqueles clientes que eu configurei lá no agrupamento automático, ou seja, o Antônio e a Rafaela. Então, nesse momento aqui, o que o usuário ele vai verificar as informações que o sistema traz na tela aqui. Então, ele vai trazer aqui o código do cliente, a quantidade dos títulos, né? Se o usuário ele precisar fazer um detalhamento, é só ele clicar na lupinha aqui, né? O sistema ele vai trazer aqui a duplicata, a data de emissão, a data de vencimento, se houver, valor pendente. Se tiver juros, ele vai trazer nessa coluna, multa nessa coluna e o saldo pendente total ele vai apresentar nessa coluna aqui. Ele vai trazer aqui o valor pendente, o valor com juros, né? O valor da multa. E ele vai trazer aqui também o valor dos créditos pendentes que esse cliente tem. Então, se eu for nesse agrupamento utilizar um crédito desse cliente, é nesse momento que eu vou fazer a utilização. Eu vou clicar aqui no botão editar e eu vou selecionar o crédito que eu quero utilizar. Eu vou clicar aqui 2 vezes em cima do crédito que eu quero. O sistema vai preencher aqui e eu vou confirmar. Aí o sistema já vai preencher automático aqui, ó, no crédito utilizado com o valor que a gente fez a utilização lá dos créditos
que esse cliente tem disponível. Ele vai trazer aqui para a gente já a forma de pagamento que a gente definiu lá no agrupamento automático, dentro do cadastro desse cliente. E a condição ele vai trazer também. Porém, isso não quer dizer que eu não consigo editar essa condição. Digamos que eu defini lá que eu vou fazer em uma vez, porém eu negociei com o meu cliente esse mês e ele vai me pagar em 2 vezes. Eu venho aqui, clico aqui no editar, né, e o sistema vai me trazer todas as formas de pagamento que esse cliente tem lá no Alt M, que são aquelas formas de pagamento definidas exclusivas para esse cliente. E eu posso vir aqui e selecionar a forma de pagamento que eu quero. Interessante também que, por exemplo, se eu pegar um cliente aqui, eu vou fazer um boleto automático para ele, porém eu cliquei aqui e a forma de pagamento que eu quero, ela não está aqui, porque ela não está definida lá no Alt M desse cliente. Então eu não preciso abandonar essa tela que eu estou trabalhando aqui, essa operação. Basta eu selecionar o cliente aqui no F2, né? E vir aqui na aba financeira e definir a forma de pagamento que eu quero. Então eu vou marcar aqui a forma de pagamento que eu quero e vou confirmar. Vou gravar o cadastro e quando eu chamar aqui as formas de pagamento, aquela forma de pagamento que eu defini lá, ela já vai estar disponível aqui para que eu consiga selecionar ela aqui para fazer o agrupamento com ela. O valor pendente, o saldo pendente, ele vai mostrar aqui, que é o valor pendente menos os créditos utilizados. Então, ele já vai preencher aqui com o valor pendente, o saldo pendente, né? E aqui ele vai trazer a simulação do valor de cada parcela. Então, quando a gente clica aqui, ele vai mostrar aqui a data de vencimento, baseado nas condições que a gente selecionou aqui, quantidade de dias, né? E o valor de cada parcela ele já vai apresentar aqui pra gente. Caso o usuário precise editar, ele consegue fazer. Então, depois que o usuário ele selecionou todos os campos, conferiu todos os valores e está tudo correto, né? Basta ele vir aqui no botão gravar, que o sistema ele vai fazer esse agrupamento de duplicata. Se a empresa já tiver configurado os boletos, né, ele já vai emitir nesse momento aqui todos os boletos, né, baseado no agrupamento que a gente fez, de todos os clientes que estão no agrupamento. Então, a gente já gerou aqui o agrupamento do Antônio, a gente já gerou o boleto do Antônio, é só imprimir, e a gente já salvou também, já gerou o boleto da Rafaela, que é só imprimir o boleto. Aqui nessa telinha, no botão editar, ele também traz o desdobro do agrupamento, né? Ele vai trazer aqui listado todas as duplicatas, né? O valor das duplicatas, o valor das duplicatas originais e o desdobro de cada duplicata. Por exemplo, aqui a gente tinha o valor original de 490, a gente utilizou um crédito de devolução de 200 e o valor total ele vai trazer aqui. E os valores dos boletos que foram gerados referente a esse desdobro, eles vão estar constando aqui, a forma de pagamento, né? Caso o usuário ele precise confirmar. Então, nesse momento, a gente já fez o agrupamento, né? E esse agrupamento, ele vai agilizar quando a empresa ela tiver vários clientes que compram todo mês e no final do mês é feito o agrupamento para gerar uma única fatura, um único boleto para esse cliente. Caso esse agrupamento ele precise ser refeito, né, ou mesmo excluído, a forma de excluir ele é a mesma forma da exclusão do agrupamento convencional, né? O usuário vai vir aqui no contas a receber, vai clicar no botão ajuste e vai filtrar pelo período de emissão das duplicatas. O sistema vai trazer aqui pra gente todas as duplicatas agrupadas naquele período. Basta selecionar, dar um Enter em cima e clicar aqui no botão Delete. Clicando no botão Delete, o sistema vai perguntar se a gente quer eliminar apenas essa duplicata ou desfazer o agrupamento. Então, a gente clicando em desfazer o agrupamento, o sistema vai dar uma notificação, né, que já foi gerado o boleto bancário em caso de
utilizar a forma de pagamento boleto bancário, basta dar o OK na mensagem e fazer o desagrupamento da duplicata. Então ele vai pedir senha de liberação, caso esteja configurado, né? E no momento que a gente libera, ele já deleta aquele agrupamento que foi feito.